a substância que emite radiação. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Suponha que você pegou um material que tenha um elemento radioativo, você está em contato físico com ele. Tá? Bom, se você está em contato físico com ele, quem está emitindo é esse elemento ao qual você está em contato com ele. Legal, tranquilo, até aí você é uma fonte de radiação secundária, ok? Porque você está segurando apenas. Bom, você tirou esse elemento da sua presença, tirou esse objeto da sua presença, ficou distante a ele, tá? Bom, devido ao seu contato com ele, você se tornou radioativo? Não, você não se tornou radioativo, você absorveu comprimentos de onda. Você poderá ter as consequências, tá? Você só é radioativo a partir do momento em que você tem a substância inserida no seu sistema fisiológico, tá? Até antes da Segunda Guerra Mundial, a taxa de elementos radioativos no ser humano era muito pequena, tá? Na ordem de 1 a 2 ppbs, na parte por bilhão, era coisa pequena, porque retratava-se da presença do carbono 14 no nosso sistema fisiológico. Tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, quando houve a detonação das bombas Hiroshima e Nagasaki, na verdade antes um pouquinho, né, quando houve os primeiros experimentos, foi espalhado na atmosfera uma grande quantidade de estrôncio 90, que é um elemento radioativo que substitui o cálcio nas estruturas ósseas. Então, todos nós temos estrôncio 90 no dente, nos ossos, tá? Devido à detonação desse material nuclear radioativo lá nos primórdios. Tá? Então, entenda, para ser radioativo, eu tenho que ter a substância em meu sistema fisiológico. Ok? Tranquilo? Então, você não se torna radioativo por receber uma descarga de comprimentos de onda. Tá? Para nós termos uma ideia assim, bem simplista, quando você está dentro do seu quarto numa noite toda escura, né, que você aciona a lâmpada, você brilha porque a luz está batendo no seu corpo, tem um comprimento de onda, e você está refletindo isso. Ótimo, isso é uma coisa. Quando você apaga a luz, você continua emitindo luz? Não, porque você não é uma fonte primária, você é uma fonte secundária. Você não se torna radioativo, tá? Você não se torna um emissor porque você absorveu. Você está emitindo porque você é uma fonte secundária. Tranquilo? Então, nós não tornamos radioativos quando você recebe a descarga de comprimentos de onda, tá? Então, a radioatividade é uma propriedade nuclear, tá? Que certos átomos, tá? Têm a capacidade, ou têm a possibilidade de emitir é arremessar para fora, tá? Emitir partículas e ou comprimentos de onda. E ou ondas eletromagnéticas, tá? Vou colocar assim fica mais fácil. E ou ondas eletromagnéticas, tá? Bom, beleza, aqui nós temos duas situações que é importante de nós tratarmos da conversa, tá? Eu tenho duas situações. A primeira refere-se a partículas, se é partícula, estou falando de matéria, de corpo, de pedaço, tá? E se eu estou falando de comprimento de onda, eu estou falando de algo que não é matéria. Então, quando o elemento emite radiação, ele pode emitir tanto a partícula quanto ele pode emitir a radiação, ok? Então, são duas situações distintas que nós temos que avaliar quanto, tá? Tranquilão? A pessoa, se ele emitir partícula, ele é radioativo? Sim, que a radioatividade é a capacidade, é a propriedade que os átomos têm de emissão. Emissão de quê? De partícula ou de comprimento de onda eletromagnética. Ou uma coisa, ou outra, ou ambos. Tá joia? Tá. Então, a radioatividade é a capacidade de emitir alguma coisa, tá? Tranquilo? O seu celular que tem nas suas proximidades aí, que você está usando, ele está emitindo uma radiação, um comprimento de onda, tá? Uma radiação, ele está irradiando, ok? Tá? Então, essa é a irradiação do meu celular, ela vai trazer algum prejuízo para mim? Não. Não. Até então, o que já foi estudado sobre, não tem nenhuma interferência no nosso sistema fisiológico, tá? Beleza, então se eu tenho a emissão de partículas, então nós vamos tratar dessas partículas, tá? Então, propriedades desses indivíduos. Primeira coisa,
eu vou falar de partícula alfa. Partícula alfa. Tá? Então, é uma das partículas, das várias partículas que um núcleo pode emitir. Eu vou falar de dois grupos de partículas, tá? E de um comprimento de onda, porque isso já é o suficiente para nós termos uma noção geral do que é um material radioativo. Joia? E já é o suficiente para que vocês tenham condições de resolver qualquer tipo de item que esteja relacionado à emissão de radiação nas provas tanto de química, física e biologia, tá bom? Se partícula alfa, a partícula alfa nada mais é do que o núcleo do átomo de hélio, tá? Nós vamos falar alguma coisinha sobre isso, mas a priori, tá? É uma partícula que possui dois prótons, tá? E dois nêutrons. Então, é um corpo, é um indivíduo pesado, tá? Então, se eu estou falando de partícula alfa, nós podemos representá-la de forma genérica, assim, ó, alfa, massa 4, tá? E uma carga mais 2 aqui. Por que que é uma carga mais 2? Porque são dois prótons, né? E o próton nuclear, a gente convencionou, nós convencionamos, né? Que ele fosse uma carga positiva, tá ok? Então temos lá partícula alfa, então é um corpo, é matéria, tá? É matéria. Ela provoca estragos porque ela é matéria, ela colide com o corpo e ela pode gerar alguns desgastes superficiais, tá? Então, olha, partícula alfa, ela é muito semelhante ao núcleo do átomo de hélio, tá? Quando se fala do gás hélio, né? Pensa lá, ó, gás hélio, o número atômico dele é 2, a massa atômica do gás hélio é 4. Tá? Por que que é 4? O que que eu tenho lá? No hélio, eu tenho dois prótons, tá? Dois nêutrons, ok? Então, 2 e 2 dão 4. E eu tenho dois elétrons. Tá? O que difere o átomo de hélio da partícula a partícula alfa refere-se à presença de quê? No hélio eu tenho dois elétrons e no caso da partícula alfa eu não tenho um elétron nenhum, tá? Ela é uma carga positiva, por isso que está esse mais dois aqui, tranquilo? Se você ver alguma afirmação falando que a partícula alfa é igual ao núcleo do átomo de hélio, tá ok, tá certo, tá? Tá se referindo à mesma propriedade. Joia. Bom, como a partícula alfa ela é um pouco pesada, tá? Então nós temos que avaliar algumas características dela. A partícula alfa é pesada, por que que ela é pesada? Porque ela tem massa 4, tá? Então ela tem o que? Velocidade de deslocamento de deslocamento. Vamos lá, deslocamento. De aproximadamente 10% da velocidade da luz, tá? 10% da velocidade da luz. A gente representa a velocidade da luz com C asterisco, tá ok? Velocidade da luz, vocês sabem que aí está arredondado para 300 mil quilômetros por segundo, né? Então 10% estaria em torno de 30 mil. Né? Sim, só um pouquinho, Eduardo, eu volto lá, tá? Deixa eu só matar o assunto, esse raciocínio agora, tá bom? Eu faço seu questionamento. Beleza, velocidade da luz, tá? 300 mil quilômetros por segundo, então se é 10% dela, dá aproximadamente 30 mil quilômetros por segundo. Isso é muito? Bom, se considerar com a nossa massa corpórea, né, é uma velocidade assustadora, mas se comparando com a velocidade da luz em si, não é nada. Tá? Então, a partícula alfa, o deslocamento dela é muito lento. Tanto é que, assim, quando um átomo emite uma partícula alfa, ela vai chegar entre 30 a 40 centímetros de distância do emissor. Pensa aí, ó, você é um emissor de partícula alfa, tá? Você é um átomo que emite partícula alfa, ok? Você está diante do seu celular ou diante do seu computador, da tela do computador aí, no máximo que essa partícula vai chegar é até a tela do seu celular, a tela do computador, tá? É entre 30 a 40 centímetros de distância. Mas por que disso? Como ela é uma carga positiva, ela vai atrair elétrons que estão na atmosfera e vai dar origem ao átomo de hélio, tá? Como eu falei do átomo de hélio, a nossa colega ali, a Eduarda, perguntou, né, para que eu fizesse novamente, então vamos pensar aqui,
tá? Quando você olha lá na tabela periódica, deixa eu anotar, então, hélio, tá? Você vai lá na tabela periódica, o número atômico do átomo de hélio é 2, tá? Ele vem logo depois do hidrogênio, ok? O número atômico dele é 2. Se você descrever o átomo de hélio, o que você vai ter? Ele é formado por 2 prótons, por 2 nêutrons e 2 elétrons, ok? 2 e 2, a massa do átomo de hélio arredondado é 4. Né? Porque a gente tem, é lógico que nós temos aí os valores por média, né? Mas aqui eu estou arredondando só para facilitar o cálculo nosso, tá bom? Então, quando se trata da partícula alfa, tá? Ela tem as mesmas características em questão de particularidade, ou seja, de matéria formadora, do núcleo do átomo de hélio, tá? Porque o núcleo do átomo de hélio tem o quê? 2 prótons e 2 nêutrons. Isso aqui é o núcleo, ok? É o núcleo. Então, eu posso afirmar, tá, categoricamente, tá, que uma partícula alfa, tá, ela tem as mesmas características do núcleo do átomo de hélio. Tá certo, Eduarda? Então, é isso que eu estava colocando, tá? E o que diferencia? Já eu vejo você, daqui a pouco eu te respondo, tá, João? Só um pouquinho. Então, o que diferencia o átomo de hélio da partícula alfa é que o átomo de hélio tem 2 elétrons e a partícula alfa não. Tá joia, Eduarda? Ótimo, que legal, tá? João, vamos ver aqui que você está me perguntando. A humanidade tem mísseis que chegam quase não, 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 de forma alguma, João. Máquinas construídas pela mão humana que sejam viáveis, máquinas físicas, tá? Elas chegam aí a 2, 3 vezes a velocidade do som, tá? Que é em torno aí de 1.180 quilômetros, tá, por hora. Ok? É pouco mais do que isso aí. Você tem jatos aí a 3.500, 3.600, né? Mas isso é a velocidade do som, e não a velocidade da luz, tá? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros, ok? Você tem uma noção, o Sol está extremamente distante de nós. A luz, para sair do Sol e chegar à superfície da Terra, vai demorar em torno de 8 minutos. Tá? E ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo, ok? Pra você ter uma noção, tá? Ok? Não, tranquilo, João, ainda nós estamos aqui para poder errar também, né? Albert, como é encontrada essa partícula? A partícula alfa que você está me perguntando, Albert, é sobre isso que você está falando? Dá um ok, só para eu saber do que você quer, está perguntando, Albert. Sim, beleza. O que acontece, Albert? Olha lá, vamos pensar lá no átomo, lá, aquele átomo que vocês estudaram no primeiro ano lá do ensino do médio aí. Você tem uma eletrosfera que tem as cargas negativas, que são os elétrons, certo? E você tem uma região chamada núcleo, né? Ok? Você tem um núcleo. Ok? E aqui, essa parte externa, você chama isso de eletrosfera, onde estão deslocando os elétrons, que é a parte que é responsável pela formação das ligações, as interações interatômicas e intermoleculares, tá? Dentro do núcleo, essa que é uma região densa, que foi definida por Rutherford, tá? Eu tenho uma gama de partículas atômicas e partículas subatômicas. Tá? Essas partículas atômicas, as que vocês ouvem muito falar, seriam o quê? As partículas positivas, que são os prótons, né? E as partículas neutras, que eu vou representar por um zerinho aqui, ó. São os nêutrons, ok? Joia? E, lógico, tem outras partículas dentro desse núcleo, que é os quarks, os mesonpis, tá? Que são partículas menores ainda do que um próton e menor ainda do que um nêutron, joia? Então, o que acontece? Alguns átomos, principalmente os átomos maiores, né, que têm maior massa atômica e, consequentemente, tem um maior número de partículas, entenda, se eu tenho um maior número de partículas, essa área que a gente chama de núcleo, ela está densamente povoada. E isso não é estável, porque indivíduos que têm similaridade de cargas, campos magnéticos iguais, a tendência é que eles sofram repulsão. Então, o que vai acontecer? Para eu buscar uma área de estabilidade, de tranquilidade, vamos colocar assim, tá? A gente pode ficar falando dessa forma fisicamente, mas vamos falar de tranquilidade nuclear, eu vou jogar o excesso fora. Eu vou arremessar essas partículas para fora do núcleo,
Tá? Suponha nós dentro de uma sala lá do Instituto, aquelas salas nossas lá, elas são para 30 alunos de forma confortável, cada um na sua cadeira e na fila tranquilamente. Se eu colocar 100 pessoas dentro de uma sala daquela, com ar-condicionado desligado e janelas fechadas, é totalmente inóspito, né? É desagradável ficar dentro desse ambiente. Como que eu vou conseguir organizar esse ambiente de forma que ele fique confortável para todos? Bom, eu vou ter que jogar alguns fora, né? Ok? Então, essa ideia da radiação, Albert, eu vou jogando partículas, pedaços do núcleo fora. E dentre esses pedaços é a associação de próton e nêutron, que a gente chama de partícula alfa. Tá? Vai ter partícula beta, vai ter mesons, tá? N outros tipos de partículas que nós poderíamos elencar, só que assim, aí já foge um pouquinho ao escopo que nós estaríamos discutindo, tá bom? Tranquilo? Sem problemas? Então, por enquanto, essa partícula neutra, ou desculpa, essa partícula alfa, nada mais é do que uma partícula, tá? Que é a associação de um próton, tá? De dois prótons e dois nêutrons, que o átomo que está com excesso de partículas nucleares, ele arremessa um pedaço fora, justamente buscando essa estabilidade nuclear. Tá certo? Tranquilão? Sem problemas? Vê se você conseguiu acompanhar o raciocínio aí, Albert. Então, a partícula alfa, posso falar que ela é um íon? Pode, porque ela na verdade, ela é uma carga positiva, né? Tá? Mas ela não pode ser comparada com um íon formado numa reação química, onde eu perco elétron, ganho elétron, empresto elétron. Tá joia? Entenda que essa partícula alfa, ela é carregada porque ela está saindo de fragmentação do núcleo, e não por ganhar ou perder elétrons. Beleza, Albert? Tranquilo? Joia. João, deixa eu ver aqui. Na colisão de partículas. Não, tranquilo. Via equipamentos eletrônicos, João. João, não, acho que é João mesmo, né? É porque o chat andou rápido aqui, eu perdi quem é. Isso, João. O acelerador de partículas, ele trabalha na velocidade da luz, tá? Ele vai trabalhar na velocidade da luz. Então, assim, nós conseguimos chegar na velocidade da luz, sim, porque a gente faz descargas elétricas o tempo todo, e a descarga elétrica nada mais é do que a velocidade da luz, tá? Ok? Nós conseguimos sim, tá? Sim, sim, tranquilo. Marcos, deixa eu só um minutinho, deixa eu entender o que você está me pedindo aqui. Marcos, não é, eu acho que acredito que você queira saber, não é transformar. Todos os elementos podem emitir partícula alfa, todos os elementos podem, não é que vão, ok? Podem. É possível sim, ok? Agora depende de quê? É mais estável ou menos estável? Daí nós teríamos que entrar numa discussão de estabilidade nuclear, que entraria uma filosofia do tamanho do mundo, né? Aí fugiria totalmente da nosso escopo, tá? Beleza? Entendeu, João? Joia. Marcos, tranquilo? Beleza. Jefferson, deixa eu ver o que você quer aqui. Uma vez eu. Olha só, o Jefferson, aquela questão, cara, nós entraríamos numa discussão de minúcias desnecessárias. Não é 100% da velocidade da luz, é 99%, não, 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 não. Entra numa dízima periódica aí, ó, eterna, né? Aí nós iríamos para aquela, voo ao infinito e além. Né? Então, assim, há uma convenção, né, de se colocar, né, em relação à velocidade da luz, que seja 100%, tá? Não. É porque assim, o homem chega a um ponto de discussão que ele quer sempre procurar não procurar o erro, né? E não procurar o acerto, né? Então, assim, já há uma convenção de que se adote o 100%, né? Não que esteja errado, mas assim, sempre tem vamos exagerar um pouquinho, né? O cara da teoria da conspiração, né? Tá? Entendeu? Então, assim, nós estamos trabalhando com um pressuposto do 100%, porque há um entendimento da comunidade científica em trabalhar em 100%, e não da comunidade da teoria da conspiração. Tá? Já vou discutir a teoria da conspiração aí, e falar que o Elvis não morreu, o Michael Jackson está andando por aí ainda, né? Vamos falar que o Lula nunca foi preso, coisas assim, então é teoria da conspiração, tá bom?
Beleza. Beleza. Meninos, posso voltar aqui? Tranquilo? Beleza. Se quiser perguntar, fica à vontade aí, nós estamos na conversa. Então, ó, meninos, o deslocamento, né, tá, assim, com certeza, numa ilha, tá? Ele tá cantando lá até hoje, tá? Beleza. Basta ligar o iPod aí, você vai ver como é que é. Deixa quieto. Velocidade de deslocamento dessa partícula. Pensa o seguinte, ó, o núcleo, certo? Ele vai jogar um pedacinho dele fora. E esse jogar fora entre a velocidade zero, de onde ele saiu, até ele colidir com outro corpo fora do núcleo, tá? Ele vai chegar aí em torno de 10% da velocidade da luz, tá joia? É uma velocidade relativamente alta se compararmos com o nosso corpo, né? Mas ela é baixa se nós compararmos em relação ao total da velocidade da luz. E qual o impacto disso? Como isso é um corpo, tá? Como isso é um corpo, o que nós temos? Quando uma partícula alfa colide numa superfície, tá, o estrago não é tão grande. Por quê? Apesar de nós usarmos aqui o princípio da física, da colisão de corpos, né, força é igual a k vezes x ao quadrado, né, o poder de penetração de uma partícula alfa, que é o que interessa para a gente, poder de penetração baixo. Tá? Porque ele é baixo. Vamos pensar o seguinte, ó, presta atenção, vocês não estão visualizando aí, mas olhe para o braço de vocês. Você olhando o seu braço, a parte superficial do seu tecido aí, que você chama de pele, né? Chama de epiderme, né? Essa parte é um tecido morto, é um tecido que está morto, ok? Aí a gente tem a derme, a mesoderme e a endoderme, certo? Tranquilo? A derme, essa camada externa, são as células que estão mortas e morrendo, né? Tranquilo? Uma partícula alfa, quando ela colide com o seu corpo, ela não vai chegar a atravessar a derme, essa camada protetora nossa, essa primeira camada de célula nossa. Tá? Então, o que acontece? Como eu não consigo penetrar essa camada de tecido, né, essa camada de células mortas, a partícula alfa não é agente mutagênico, não é agente mutagênico. O que é isso? Ela não causa mutação. E veja bem, eu estou falando da partícula alfa. Tá? Ela não causa mutação. Por quê? Para eu gerar uma mutação, vocês já estudaram biologia um pouquinho de genética, tá? Eu tenho que interferir no linkage, né? Lá no DNA. Ok? No DNA. Beleza, mas para eu chegar no DNA de uma célula, eu tenho que atravessar toda a membrana plasmática dela, todo o hialoplasma, a parede nuclear dela, chegar numa mitocôndria, atravessar a mitocôndria para chegar no danado do DNA. Entendeu? Então eu não consigo, com uma partícula alfa, fazer todo esse caminho, porque ela, apesar de, mesmo ela tendo uma velocidade considerável, ela é muito volumosa. Então, quando ela colide com a superfície, ela perde toda a sua energia nessa colisão. No caso do nosso corpo, eu sendo bombardeado por uma partícula alfa, eu vou ter início de queimadura na superfície do corpo, tá? O corpo ficaria avermelhado, como aquela sensação quando você fica muito tempo no sol, tá? Antes de você criar bolhas. Então, a partícula alfa, ela não gera uma mutação, ela não atravessa uma célula, ela não atravessa o nosso corpo, tá? Ela bate e ali ela morre. E ela é tão volumosa que se você colocar um anteparo, tipo uma folha de papel de frente a um emissor de partícula alfa, você ouve como se estivesse jogando areia numa folha de papel, numa folha de alumínio, tá? Então, esse indivíduo, tá? Já eu te atendo, viu, Marcos? Só um minutinho. Esse indivíduo, essa partícula alfa, tá? Ela pode ser bloqueada por folha de papel. Pode ser bloqueada por folhas. Folha de papel, tá? Uma folha de papel que não vai chegar ao quê? A 1 milímetro, né? 1,5 milímetros, olha lá, né? Não chega nem a isso tudo, dependendo da folha que você está usando.
Tá certo? Então, é importante que você entenda isso. Existe a partícula alfa, que ela é a associação de dois prótons e dois nêutrons, é uma associação, uma partícula, um corpo que é arremessado de dentro do núcleo. Por que que o núcleo está fazendo isso? Buscando estabilidade nuclear, tá? Eu estou jogando fora excessos de energia para que eu tenha condições de existir. Isso é o núcleo, né? Pensando no núcleo. Porém, por ser uma partícula muito grande, por ser um corpo muito grande, né? Ela tem um movimento limitado, ela vai chegar a uma certa distância só, certo? Em torno aí de 30 a 40 centímetros do emissor. Já, só um minutinho, tá? No caso de um ser vivo, ele não vai atravessar a primeira camada de células, tá? Então não vai gerar nenhum tipo de mutação nesse corpo, e vai gerar queimaduras, ok? Vamos lá, vou para as perguntas agora, tá? Marcos, pela ordem, tá? Marcos, se eu bombardear duas partículas alfas entre si, o que que acontece? Primeiro que assim, para eu conseguir jogar uma partícula alfa sobre a outra, eu teria que gastar uma quantidade de energia muito grande, isso é inviável. Por quê? O consumo de energia seria maior do que o resultado me traria de benefício. Por quê? Pensa, é uma partícula alfa aproximando de outra, são duas cargas iguais, dois campos magnéticos iguais se aproximando. Eu conseguiria trabalhar com dois campos magnéticos iguais? Não, entendeu? Eu tenho mais repulsão do que atração entre eles. Tá? Para agora, se você falasse, professor, eu poderia bombardear uma partícula alfa com uma carga negativa, legal, aí você poderia, assim, tranquilo, você conseguiria que isso ocorresse, né? Tranquilo, Marcos? Vê se você compreendeu o raciocínio, se não, fala de novo aí, tá? Albert, a radioatividade, a capacidade de emitir, isso. Partícula alfa, outras partículas, comprimento de onda. Albert, pensa numa situação, vamos pensar fisicamente a coisa. O que acontece é que dentro do núcleo é uma região muito pequena e muito densa, segundo a definição de Rutherford, né? É, Lá dentro eu tenho indivíduos que têm campos magnéticos iguais. Campos magnéticos iguais. O que acontece quando se aproxima campos magnéticos iguais? Eles tendem a se afastar. Então eu gero uma pressão na parede nuclear. Eu gero uma força na parede nuclear. Essa força é tamanha que eu acabo rompendo a estrutura dele e ele vai jogar pedaços fora para se reorganizar. Ok? Então, essa é a necessidade de emissão. É a repulsão entre os campos magnéticos iguais que eu tenho entre as partículas. Porque quando se pensa no núcleo, eu tenho aqui vários prótons lá dentro, vários nêutrons, eu tenho elétrons, eu tenho mesons, eu tenho quarks lá dentro, tá? São indivíduos que têm campos magnéticos iguais. E esses campos ficam numa tensão o tempo todo. Pensa assim de maneira bem grotesca. Como se eu aproximasse dois ímãs em que eles tivessem campos iguais. Lembra quando você aproxima um ímã do mesmo lado do outro, um não empurra o outro? Tá? Então seria mais ou menos essa. Aí você imagina lá centenas de partículas se empurrando para um lado e para o outro. Tá? Ok? Então eu vou ter que eliminar um excesso. Então eu começo a jogar fora pelo impulso gerado pelo campo magnético igual um do outro. Tá? Dois campos iguais, um empurra o outro para distante, para se afastar. Tranquilo, Albert? Espero que você tenha compreendido a lógica aí, tá? Ótimo. Então, de maneira geral, meninos, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, no Japão, tá? Onde você for, a representação da partícula alfa é sempre esse alfa com massa 4 e a representação de duas unidades de próton. Tá joia? Eu sempre terei essa representação. Sempre vai haver a repulsão. E pensa que nós estamos falando de repulsão de campo magnético, tá, Albert? Beleza? Então, sempre eu terei essa ideia, tá? Ou, aliás, essa ideia não, desculpa, essa representação que ela é universal, tá? Sempre que eu falar de partícula alfa, você tem que ter essa visão dessa representação, porque matematicamente nós vamos usar muito isso depois, tá ok? Tranquilo, isso aqui é uma característica básica da partícula alfa, tem outras informações, tá? Mas a gente vai discutindo ao longo do tempo aí, só que eu preciso chegar em outros pontos aqui para nós fazermos o fator de comparação, tá? Crianças, dentro desse mesmo núcleo aqui ainda, eu posso ter outras partículas que vão ser emitidas, tá? Devido à necessidade mesmo do átomo buscar essa estabilidade nuclear, tá ok? Entenda, ó, presta atenção. Energia nuclear, núcleo. Eu estou falando do que está dentro do núcleo, eu não estou falando de eletrosfera.
Tá? Quando vocês falaram de ligações químicas lá no primeiro ano, ligação iônica covalente, companhia limitada, vocês falaram de estabilidade eletrônica, regra de octeto, regra de dueto, 10 elétrons na camada de valência, tá, 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 tá. Isso é estabilidade eletrônica dos elétrons da eletrosfera. Aqui eu estou falando de estabilidade nuclear, lá no âmago do átomo. Tá certo? Tranquilão? Eu estou tendo uma repulsão ali dentro daquele indivíduo que ele está buscando essa estabilidade, de minimizar essa possibilidade de repulsão entre os seus moradores, vamos colocar assim, entre as suas partículas formadoras, tá? Bom, o outro indivíduo que eu vou falar para vocês trata-se da partícula beta, tá? Ou radiação beta, que é a mesma ideia, tá bom? Partícula beta, tem um acento aqui, né? Partícula beta ou radiação beta. Lembra, ó, eu falei aqui, ó, partícula alfa, né, se possui 2 prótons e 2 nêutrons, é matéria, é corpo, ok? Agora, nós vamos ver aqui um pedaço da partícula beta para discutirmos a relação. Quem que é a partícula beta? A partícula beta, na verdade, ela é um elétron que é arremessado do núcleo, tá? A partícula beta, ela é formada pela decomposição do nêutron, tá? Então, olha só, como que eu poderia colocar aqui para você, ó? Formada. Aliás, não vou nem colocar formada, né? Vou colocar emitida. Ela é jogada para fora, emitida. A partir da quebra de um nêutron. Da quebra do nêutron. Ok? Bom, você tem lá um nêutron. Sabem muito bem que o nêutron nada mais é do que a associação de uma carga positiva e de uma carga negativa. Não é? Vocês estão carecas de saber que uma carga positiva e uma carga negativa dão um somatório de campo zero. Ok? Por isso ele é chamado de nêutron. Ok? É daí que veio essa ideia, né? Lógico que isso são convenções, tá bom? Bom, meninos, o que que eu tenho aqui, minhas crianças? Simples. Ah, de acordo com essas interações interatômicas, tá? Onde um núcleo está repulsando todo mundo que está ali dentro, tá? Um próton empurra o outro, um nêutron empurra daqui, e fica naquela briga ali dentro entre esses indivíduos. De acordo com a demanda de energia, o que que vai acontecer? Esse nêutron pode se fragmentar, tá? Então, o que que nós vamos escrever? Eu vou escrever aqui uma ideia para que você veja a quebra. Então, eu tenho um nêutron, certo? O nêutron é formado por um próton, tá? E um elétron, ok? O somatório de carga desse indivíduo é zero, tá? Quando ele se fragmenta, ele libera dois pedaços de matéria. Ele forma dois pedaços de matéria, tá? Uma carga positiva, que a gente chama de pósitron, ou simplesmente próton, e um indivíduo de carga negativa, tá? Deixa eu tirar esse zero daqui por enquanto. O indivíduo de carga positiva é o próprio próton, então a massa desse indivíduo continua sendo né? Uma unidade ou uma única partícula. A carga negativa é o elétron, e a massa de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. É uma coisa que nós chamamos a massa do elétron como sendo o quê? Desprezível, por isso geralmente a gente representa por um zero. Ok? Então, que eu tenho quanto à emissão? Presta atenção na situação, tá? Crianças, o que que vai acontecer? Quando esse nêutron se finde, se quebra, tá? A partícula positiva, que é o próton ou o pósitron, tá? Que é o pósitron, é a mesma coisa, tá? Ele fica dentro do núcleo. E essa partícula negativa aqui, ó, essa é arremessada, arremessada para fora do núcleo. É ela que eu vou chamar de partícula beta, tá? Como ela é um elétron, ela é uma carga negativa, tá? Ela não tem uma massa significativa, então nós colocamos ela como massa desprezível. Presta atenção, tá? A massa não é inexistente, ela é desprezível para o nosso fator de cálculo, tá? 1,610 a menos 19 é um número muito pequeno, é um número muito pequeno. Então, matematicamente, para o cálculo que nós estamos trabalhando, a ideia matemática que nós estamos trabalhando, é um valor desprezível.
Ok? Então, o que vai caracterizar a partícula beta, e você pode ouvir essa informação, a partícula beta é semelhante a um elétron. Sim, ela é semelhante a um elétron, mas não um elétron da eletrosfera, tá? É um elétron que veio arremessado de onde? Do núcleo. Então, sempre que você ouvir falar de uma partícula beta, você vai ver esta representação. A letra grega beta, tá? Uma carga negativa para ela e a massa zero. Zero, tá? Porque é desprezível essa massa, tá? Bom, o que acontece? Como esse indivíduo sai de dentro do núcleo, né? Então aqui eu tenho uma certa velocidade, que é importante que nós tenhamos essa ideia, tá? Bom, que velocidade é essa? A velocidade de deslocamento aqui, ó, deslocamento de aproximadamente 90% da velocidade da luz, está em torno de 270 mil, ok? 90% da velocidade da luz. Joia, só um minutinho, tá, Andressa? Deixa eu só matar essa conversa aqui, eu volto lá na questão do nêutron, tá bom? Beleza. Bom, deslocamento de aproximadamente 90% da velocidade da luz. Então, a partícula beta, ela se desloca em maior velocidade do que a alfa. Olha só que eu estou comparando dois indivíduos já, hein? Ok? Ela se desloca mais rápido. Tá? Se ela se desloca, ela tem uma energia cinética maior. Tranquilo? Lembra que a energia cinética é massa-velocidade, né? Então, o que nós vamos ter? Se eu tenho uma energia cinética maior, eu vou gerar um estrago maior. Se eu tiver uma colisão, sim, porque aquela ideia, força é igual a K vezes X ao quadrado. Lembra lá do poder de deformação da física? Então, o que vai acontecer? Uma partícula beta, ao colidir sobre um corpo, ela vai gerar um estrago um pouco maior do que alfa. Ah, ela vai gerar uma deformação maior. No caso de nossa superfície corporal aqui, nosso tecido epitelial, tá? Ela vai atravessar a derme, tá? Que é essa superfície de camadinha morta, e ela vai chegar na endoderme, tá? Seria ali onde nós temos a irrigação, a parte vascular do nosso tecido. Ok? Então ele tem um poder de penetração um pouquinho maior, tá? Nós podemos colocar aqui, ó, poder de penetração, poder de penetração maior que alfa, tá? Agora já tem um poder do que, opa, que letra garranchal, e alfa, ok? Joia, então ela causa um estrago maior? Ela causa um estrago maior, tá? Tranquilo. Deixa eu ver aqui, Andressa, o que você me perguntou? Explica esse exemplo. Você está falando da formação do nêutron, Andressa? Isso? Isso. Então, o que acontece? O nêutron, Amanda, e colegas, trata-se da fusão, não, desculpa, da fusão não, da junção de uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Por convenção, nós chamamos a carga positiva de próton e a carga negativa de elétron, ok? Os dois juntos, eu somo uma carga positiva com uma carga negativa, o campo magnético dá zero, ok? Já é por isso ele é chamado nêutron. Então, essa associação existe? Existe. O átomo, o núcleo atômico, tendo uma quantidade de nêutrons maior do que a relação necessária, né, que seria um próton para um nêutron, tá? Que é a relação direta, já te atenta, Eduardo. Um próton para um nêutron, o que vai acontecer? Esse átomo, ele lança mão de formas de emitir partículas, e uma delas é provocar a quebra de um nêutron, tá? Provocar a quebra de um nêutron, de forma em que ele se divida em dois fragmentos. Quem são esses fragmentos? O nêutron é formado por um próton e um elétron, então ele separa o próton do elétron, ok? Bom, o que é de interesse? Qual é a quantidade de energia que esse átomo teria que jogar fora? É a energia suficiente de um elétron, então ele vai jogar essa partícula fora. Como ele está saindo do núcleo, nós não falamos nem de elétron, nós falamos que esse indivíduo de carga negativa vai ser chamado de partícula beta. Beleza? Qual é a necessidade disso? Busca da estabilidade nuclear. Eu posso emitir partícula alfa ou eu posso emitir partícula beta. Vai demandar da quantidade de energia que eu tenho que dissipar para que eu tenha estabilidade nuclear. Entendeu, Amanda? Joia? A Eduarda.
Então, essa fragmentação é justamente essa ideia, Eduarda. O átomo é dito estável, o núcleo é dito estável quando eu tenho uma relação de 1 para 1, um próton, um nêutron, ok? Dentro do núcleo. Quando essa relação é díspare, ou seja, eu tenho mais prótons ou mais nêutrons, não tem essa relação 1 para 1, eu vou ter que lançar mão de alguém para que eu volte a essa estabilidade, 1 para 1, tá? Ok? Então, seria a mesma ideia. A sala tem 100 pessoas. Eu preciso voltar à estabilidade. Se eu tirar só um, me resolve o caso? Não, eu vou ter que tirar 30. Então, eu vou ter que tirar 30 dentro dessa sala. Então, no núcleo, a ideia é isso. Eu estou instável. Eu vou jogar 2 prótons fora, que é a partícula alfa, ou eu vou jogar, é suficiente que eu elimine apenas uma partícula beta? Ah, não, é suficiente que eu elimine a partícula beta. Então, eu quebro o nêutron, volto a relação 1 para 1 e pronto, e eu já gerei a minha estabilidade. Tá? Tanto é que nós vamos ver mais à frente aí a cadeia não, a, a linha de emissores, o átomo que emite partícula alfa, ele emite alfa, ele não emite beta. É característica dele, tanto nós definimos ele como alfa emissor. O que emite partícula beta, ele só emite partícula beta. Ele não vai emitir partícula alfa. Tá joia? Tá? Nós temos essas peculiaridades nos átomos. Só que, por enquanto, eu estou falando de todo mundo, tá? E depois eu vou falar dos indivíduos com as suas propriedades. Tranquilo? Joia demais, tá? Beleza, deixa eu fechando a ideia aqui, poder de penetração maior que alfa, só que, o que nós temos aqui, ó? Tal como o alfa não gera uma mutação, porque ele não interfere no DNA, também aqui não é agente mutagênico. Não é agente mutagênico. Ok? Lembre-se sempre, para eu provocar uma mutação, eu tenho que interferir em nível de DNA. DNA mitocondrial, tá? Esse DNA mitocondrial está lá no núcleo de uma célula, tá bom? Eu tenho que atravessar todo aquele material celular para eu chegar lá, tá certo? Então, como eu não consigo atravessar as primeiras camadas de células, eu não consigo chegar no núcleo, tá? E nós vamos chegar nela, tá? A verdade é assim, Júlia, as partículas, elas não são mutagênicas. São só os comprimentos de onda, ok? Ok? Joia. Então, não é agente mutagênico. Tanto assim, ó, vou até completar aqui, ó. Lembra, a alfa, um papelzinho consegue bloqueá-la. A beta, aquela folha de alumínio de lata de refrigerante, aquela lata de alumínio, ela bloqueia, ela não consegue atravessar aquilo lá, tá? Então, pode ser que, ó, pode ser bloqueada, pode ser bloqueada por folhas de alumínio. A gente chama de folhas de alumínio, que é mais comum o nome, tá? Tanto é real essa situação, meninos, que a partícula beta, quando ela é emitida, ela pode chegar em torno de 90 centímetros de distância do ponto de emissão, tá? Ah, dependendo ainda da intensidade, da temperatura ambiente, há umas interferências, mas assim, em média, 90 centímetros, tá? Tanto que aqui em Goiânia, quando teve o Césio 137, em 1987, tá? Em setembro de 1987, o pessoal que estava trabalhando com ele, fazendo a limpeza do ambiente, eles usavam como roupa de proteção tecido de algodão, que é extremamente grosso. Já era suficiente para bloqueá-los. Tá? Eles usavam máscara e tudo mais para evitar respirar partículas atmosféricas, mas em questão da radiação que estava batendo na superfície do corpo dele ali. Tá certo? É lógico que tinha uma intensidade, tem outros comprimentos de onda, tá? Eles mantinham uma certa distância e tudo mais, tá bom? Mas depois a gente vai discutir essas características, tá? Beleza, e vamos lá. Ótimo, então alfa e beta são partículas. Alfa e beta trata-se de matéria, tá certo? Corpo. Existe um indivíduo. Tranquilo? Beleza? Nós somos bombardeados por partículas atmosféricas que atravessam a camada de ozônio, né? Todo esse material que está espalhado no universo, que colide sobre a superfície da Terra, parte dele é repulsada por campos magnéticos, né? Pelo próprio campo magnético da Terra, ok? Parte deles sofrem atração devido à ação da gravidade,
tá? E algumas partículas acabam chegando aqui embaixo. Tá? Nós temos algumas interferências aqui, tá? Então, nós temos vários tipos de partículas caminhando por aí. Agora, dentro dos grupos que nós precisamos trabalhar, tá? Então põe aí na mente, tá, ô, Júlia, partículas não são mutagênicas, tá? As partículas aí que nós estamos discutindo por enquanto, não, ok? Nós vamos trabalhar com agora uma coisa chamada radiação gama. Radiação gama. Beleza, radiação gama, tá? Também chamado de onda eletromagnética, tá? Onda eletromagnética. O que nós temos como características da radiação gama? Tá? Primeira coisa, é, a radiação gama é um comprimento de onda. É um comprimento de onda. É eletromagnético. É um comprimento de onda eletromagnético. Certo? Beleza, vocês aprenderam lá nas definições de Max Planck, né? Quando vocês estavam estudando comprimentos de onda, que onda eletromagnética não carrega matéria, não é matéria, é apenas uma manifestação de um campo eletromagnético, certo? Lembra lá que era comprimento de onda, lembra? Vocês viram lá na física básica? Tá? Então, o que você tem? Você tem um ponto de referência, né? O que seria um comprimento de onda? Um comprimento de onda seria a distância, né, entre duas cristas, ou se não, a distância entre dois vales, né? Ok? E até que a gente representa isso por um lambda, lembra, né? Tá? Lá da física básica. Aí esse é comprimento de onda. Quanto mais próximo o comprimento de onda, que quanto é menor o comprimento de onda, maior o número de ondas, maior a quantidade de radiação eletromagnética transferida, né? Bom, não é o objeto nosso aqui agora. O que eu quero que vocês peguem é o seguinte, presta atenção numa coisa, tá? Alfa e beta são matéria, tá? Alfa e beta são matéria, ok? Corpo. Agora, quando nós estamos falando de radiação gama, não é matéria. Eu vou até escrever isso aqui para que vocês não esqueçam, né? Tá? Isso aqui não é matéria. Não é matéria. Aqui eu não vou nem discutir aquela questão da dualidade do comprimento de onda, dualidade se é corpo, se é onda, em qual tempo eu estou, tá? Não é isso. Aqui eu vou pela convenção da maioria que trata o assunto, tá? O que é a intenção de mostrar? Mostrar que trata-se de comprimento de onda eletromagnética, tá? Ok? Beleza. Então, se eu tenho isso, o que acontece? O comprimento de onda gama, você vai ver a representação dele assim, ó, um E de ponta cabeça, né? Se não é matéria, não tem massa, vai ter zero para ele. Se não carrega matéria, qual é a carga desse indivíduo? É zero. Tá? Então é zero e zero. Ok? Então, para aí pensar, então, para que ele emite? Simples, não comprimento de onda, onda não é energia. Então, eu posso emitir energia, perder energia apenas que seja o suficiente para que haja uma perda, tá? Uma perca, tá? Perca. Isso, uma perca do excesso de energia que esse núcleo tenha. Tranquilo? Joia? Meninos, ponto. Se é um comprimento de onda, se é um comprimento de onda, qual que é a velocidade disso? Ué, onda eletromagnética. Desloca igual a luz, velocidade da luz. Velocidade da luz. Eu vou encerrar esse assunto aqui ainda, tá? Aguenta aí. Tem mais 6 minutos, é uma eternidade. Velocidade da luz, ok? Beleza, o que vai acontecer? É um comprimento de onda curto, ou seja, as ondas são bem pequenininhas pertinho uma da outra, tá? E o que vai acontecer? Esse indivíduo atravessa as superfícies com uma facilidade tamanha, tá? É um comprimento de onda extremamente agressivo, tá? Aqui, esse indivíduo é agente mutagênico. É agente mutagênico. Então, na radioatividade, a parte que nos cabe, né? Lógico que tem outras coisinhas também, mas a radioatividade é a parte que nos cabe entre as emissões triviais, que é partícula alfa, partícula beta e radiação gama,
Tá? A radiação gama é o único espécime que vai emitir, desculpa, que vai gerar mutação, que vai interferir em nível de DNA, tá? Mas não esquece, a radiação gama não é matéria, tá certo? É comprimento de onda, é onda eletromagnética, tá? Não carrega energia, não carrega matéria, ela é a própria energia, tá certo? Tranquilão? Joia. É agente mutagênico. Posso bloquear esse indivíduo? Pode, mas você precisa de uma camada espessa, tá? Ela pode ser bloqueada por placas de chumbo, que é um dos elementos mais densos, né? Pode ser bloqueada por placas de chumbo, 3, 4 centímetros de placa de chumbo, ou concreto. Por isso que se você for numa clínica de radioterapia, tá? As paredes são baritadas, tá? O que é isso? Tem uma taxa de chumbo nas estruturas? Concreto. Ok? Qual que é a função disso? É justamente bloquear a radiação, que ela não saia de dentro daquele ambiente, tá? Mas preste atenção no fato, a radiação existe, a componente de onda existe enquanto o átomo está emitindo, tá? Se ele atingiu a estabilidade, depois nós vamos ver esse cálculo, se ele atingiu a estabilidade, ele para de emitir radiação gama, da mesma forma das partículas, tá? Sim, o Albert, lembra lá que eu estou falando de DNA. DNA é formado por uma sequência de bases nitrogenadas, né? Lembra? Então, se eu mudar uma sequência, adenosina, citosina, guanina, timina, uracila, que está no RNA, se eu mudar a sequência dessas bases nitrogenadas, eu acabo provocando a formação de novas estruturas, tá? Então, quando a radiação, suponha que se eu tenho aqui, ó, A, C, eu tenho essa sequência aqui de bases nitrogenadas, ó. C, A, C, A. Tá? Isso aqui me forma, por exemplo, isso serve para todos, tá? Suponha que essa sequência de bases nitrogenadas aqui, tá? Que é a adenosina, citosina, guanina e timina. Eu fiz umas inversões aqui, tá bom? Ela dê no indivíduo, seja responsável pela hora que o ribossomo faz a leitura disso para transcrever uma proteína, tá? Para dar característica no indivíduo. Suponha que isso aqui seja fio de cabelo. Eu só estou criando uma história para te responder, viu, Albert? Joia. Aí isso aqui recebeu a incidência de radiação gama, tá? Depois nós vamos discutir como que isso vai acontecer, porque não vai dar tempo aqui, tá? Mas vamos lá, hoje, né? Mas nós temos a próxima semana. Suponha que essa mutação tirou aquele primeiro grupo lá, ó, tá? Fez uma deleção. E eu passei a ter a fita do DNA agora com essa sequência aqui só, ok? É uma deleção, ou seja, esse primeiro pedaço aqui, eu tirei fora. Quando o ribossomo for fazer a leitura dessa sequência, o que vai acontecer? Bom, para eu tendo a sequência dessas 4 bases nitrogenadas aqui, dessa sequência, me dava fio de cabelo. Quando eu começo a fazer a leitura, está faltando informação, o que acontece? Não há formação. Não há formação. Eu provoquei uma mutação. Ok? Lógico que eu estou falando de maneira bem grotesca, tá? Joia? Porque o DNA é ele que tem as informações para dizer ao ribossomo como é que cada proteína do sistema fisiológico vai ser montada. Se eu estou lendo o projeto lá e o projeto está faltando informação, o que vai acontecer? Bom, o prédio vai cair, né, a parede não vai ser levantada, né, o telhado que deveria ser colocado não vai ser colocado, entendeu? Tá? Então, assim, o algoritmo do computador lá, se ele faltar uma sequência lógica de leitura, uma linha de programação, o sistema para de funcionar ou gera informações erradas, né? Numa reação química, se faltar uma molécula, se faltar uma quantidade, eu não vou ter o produto formado. Beleza? Assim, de maneira grotesca, tá, Albert? É porque nosso tempo está acabando, senão a gente. Só para você começar a entender a lógica, tá? Mas a gente já vai voltar a discutir nisso. Marcos, deixa eu ver aqui. No caso do urânio enriquecido, ele emite qual tipo de radiação? O urânio é um alfa emissor, tá? Depois a gente vai discutir a relação deles, tá?
É porque depois a gente vai ver cada caso, tá? Os casos principais, né? Não cada caso, porque ver os 118 elementos da tabela não faz muito sentido, tá? Vamos ver aqueles que realmente têm fundamento. Sim, sim, Albert, essa é a ideia, tá? Então foi essa ideia da mutação, formar aquilo que não é o desejado, tá? Isso seria uma mutação. Meninos, eu vou encerrar aqui, porque é 1 hora, né? Ainda vocês têm uma outra aula na sequência, ok? Sim, tranquilo, sem problemas. Eu despeço de vocês, se eu não me engano, nós continuaremos na sexta-feira. Fiquem com Deus, tá? Até na próxima aula, e eu continuarei desse ponto aqui em diante, tá? Eu os aguardo, até mais. Abraço para vocês. Falou, professor, até mais. Até mais, valeu, abraço, tchau. Fala, professor. Até mais. Tchau, tchau, beleza.